Para finalizar o nosso livro de compiladores, nós temos aqui a seção 4.3, que é a especificação de uma proposta de linguagem inovadora, né? Nessa seção, então, aqui, a ideia é que vocês já até ficaram bem conhecidos aí nessa fase desse compilador. A ideia desse compilador é um compilador simples, que ainda, como nós usamos ali na aula passada, né, usamos o Java-C. O Java-C é o compilador Java direto, então nós usamos via o prompt de comando, compilamos nossa aplicação, e ele está modularizado desta forma aí, né, usando o front-end, o back-end. O nosso front-end é a parte da análise, na fase de análise, contemplando a análise léxica, sintaxe e semântica, e o back-end é a fase síntese, que é o gerador de código, intermediário, a otimização dele e o código-alvo. Isso daí já ficando mais a par quando usamos ferramentas, compiladores híbridos, internos à máquina virtual. Muito bem. É evidente que hoje em dia, se pensarmos em um compilador, o compilador ele tem que estar embutido junto com uma IDE, né? Nós usamos na nossa disciplina a IDE NetBeans, mas é uma outra ideia bastante conhecida para uso da linguagem Java, é o Eclipse. Mas a ideia da IDE ela já traz consigo algumas melhorias. A principal que nos auxilia dentro da IDE é a parte da identificação das palavras reservadas, né? Dos operadores, dos numerais, dos identificadores. Você já, acho que a partir de, sei lá, já faz bastante tempo que as ideias já fazem isso, acho que desde final dos anos 90, as ideias começaram a criar essa identificação. O que isso ocorre? Você está digitando o código, a ideia já está executando a fase de análise, o analisador léxico já está trabalhando. No momento que vocês estão digitando, dentro da ferramenta da IDE, o analisador léxico já está sendo utilizado. Então, ele já está ali separando o código, principalmente as palavras reservadas, os numerais, né? Caso ocorra de estar havendo um erro já na parte do identificador, já vai ser muitas vezes apresentado para vocês essa falha. E a fase também da análise sintática, algumas vezes ocorre também mesmo na fase da digitação. Então, se porventura esqueceu de fechar uma chave, automaticamente, isso estou dando exemplo, o Java, né? Então, automaticamente, se esqueceu de fechar a chave, ele já acusa, já estará informando para vocês que já está incorreto isso. Tá. Né? Então, antes, o compilador estanque, né, como nós fizemos lá no nosso prompt de comando, não tinha essa facilidade. Ele pegava o código e fazia todas as etapas quando eram solicitadas. Dentro das IDEs, que nós usamos hoje em dia, os nossos frameworks, né, ele já traz consigo aí essa fase de análise, praticamente toda ela já funciona antes de executar a aplicação, antes de estar botando para fazer o deploy dela, ou executando, né, como vocês queiram, ou interpretando o navegador, ele já está ali. Antes disso, ele já faz algumas verificações, a fase de análise já entra em funcionamento. Isso faz com que, logicamente, nós tenhamos muito mais produção, né? Sem elas, aí, sem a parte de completar código, algumas ferramentas você começa, existem alguns comandos coringas aí que você digita, ele já vai preenchendo o código para a gente do que nós estamos preenchendo. O exemplo clássico ali é do system.out.println, dependendo da ferramenta, você vai digitar um código dentro da IDE, já vai preencher para você com todo o código, né, vinculado ao comando que você deseja. Então, tudo isso, lembrando que essas IDEs, elas estão acopladas ao compilador. Então, o NetBeans, quando vocês instalam lá o JDK no computador, e em seguida está no NetBeans, né? O NetBeans ele vai, na instalação dele, ele procura onde estão os compiladores, onde está o JDK que você instalar no computador, para que ele possa, a partir disso, fazer o gerenciamento do projeto. E esse gerenciamento do projeto, ele trabalha basicamente hoje em dia, né? Como nós estamos trabalhando NetBeans localmente, ele tem ali, interno a ele, uma ferramenta que organiza os pacotes que fazem parte do projeto de vocês. Então, quando nós geramos um jar, ele observou ali naquele código simples o que nós estávamos utilizando. Se nós
estávamos importando algum pacote, alguma classe em si, algum item que precisaria, né, estar junto com o nosso ponto class. Então, ele faz todo esse trabalho de gerenciamento dos pacotes. Isso dentro da ferramenta. Quando nós trabalhamos no mercado corporativo, existem outras ferramentas que já fazem isso, como o Maven. O Maven ele é uma ferramenta que trabalha de forma corporativa, né? Então, se nós temos um projeto em que vários desenvolvedores estão trabalhando no mesmo projeto em locais físicos distantes, não importa a localização, se está na mesa ao lado ou do outro lado do mundo, né? Ele fará o gerenciamento desses arquivos para que possa ali, além de estar trazendo todos os pacotes e até, se for o caso, atualizados, né? E gerenciando quem está modificando ou não os arquivos ali do projeto. Dentro do Dark, Tassos, qual é o nome dessa ferramenta? Do Dart? Do Dart. Peraí. Seria o... A ideia, peraí, você diz? A ideia? Ou o nome do negócio que faz toda essa Esse parte? controle dele. Não lembro do nome agora não, Ivan. Não tá lembrando, né? Não. É que, na verdade, dentro do Android Studio, nós temos lá o gerenciador dele, que fica gerenciando o projeto, até inclusive verificando quando nós estamos, por exemplo, é lançado um pacote novo, algumas bibliotecas novas. Ele vai lá, o Gradle, né? Gradle, ele fica lá rodando e trazendo todas essas atualizações. Ah, sim. Você Entendi. deve ter lá dentro do Dart também uma ferramenta dessa. Tá, entendi. Acho que Então, hoje em dia, os compiladores, além dessa carga inicial no início da década de 2000, da década de 90, né, que traziam essa identificação de cores, hoje em dia, agora, também eles têm que estar trazendo consigo também ferramentas para organizar versionamento do projeto de vocês, cuidando das bibliotecas, das atualizações, das classes, bibliotecas, projetos, pacotes, ferramentas. Então, temos, além do compilador, além da IDE, ainda tem mais outras ferramentas, como o Maven, como o Gradle, que vai estar gerenciando os pacotes, as atualizações, né? Fazendo todo esse empacotamento do projeto para poder executar. Eu confesso que quando eu fui aprender o React Native, né, só um comentário assim, num curso, o rapaz tinha feito um curso até muito bom sobre ele, só que assim, um problema que eu vi foi essa questão de versionamento, que não estava sendo uma coisa muito específica, né? Sim. E aí eu descobri, digamos, da pior forma que versão do pacote que você está trabalhando é importante, que nem sempre vai rodar se você não ficar atento com isso. Isso eu gostei já no Dart ali, que tem o Gradle, que justamente você consegue controlar com... Bom, eu senti pelo menos que eu consegui controlar com maior facilidade essa questão do versionamento, limitar até onde ia, até onde não. Tem o que eu estava usando. Isso, porque na realidade quando a gente pensa nesses projetos, né, de grande porte assim, e além de várias plataformas, né, porque, por exemplo, dispositivos móveis, o Android, a versão do Android influenciará nos recursos que você estará disponível. Sim, inclusive Então, quando eu fui disponibilizar, né, para ver se estava trabalhando, eu vi lá que os caras falavam assim, olha, o Android mais recente, né, que era o Android 11, se não me engano, não é estável o funcionamento do negócio. Eu chequei, eu falei para todo mundo, né, e eu falei, olha, só não posso garantir por causa disso, a especificação mesmo do código, né, ainda não tinha, mas eu vou procurar manter atualizado e quando disponibilizar a versão estável, eu coloco, mas eu só avisando que, tipo, da versão 11 para frente pode não funcionar como deveria, né? Na época, um rapaz, ele ficou até triste porque teve uma pessoa que não, que tinha o Android 11, mas funcionou mesmo assim. Tipo, foi uma surpresa boa, mas eu dei a dica. Falei assim, olha, poderia não ter rodado. Pode ser que não pode. Exato. E nessas ferramentas atuais, inclusive, ele consegue versionar, por exemplo, vai funcionar do Android
6 até o Android 10. Então, todos os pacotes do 6 a 10, ele vai ter que gerenciar, trazer as versões mais atuais de cada um, as versões das bibliotecas mais atuais dessas versões de 6 a 10. Então, todo o gerenciamento, as ferramentas hoje têm que trabalhar para que a aplicação possa ser empacotada, né? Criado o pacote dela com todos esses recursos. Muito bem. Então, hoje em dia está um pouquinho mais complicado, né? Mas é possível ainda tentar trabalhar nesse contexto. Muito bem. Aí nós temos essas DSL. Essas DSL, elas são linguagens de domínio específico. Quando a gente fala em linguagem de domínio específico, elas poderão ser internas à aplicação ou externas, mas elas são focadas apenas em um tipo de aplicação. Então, existe a possibilidade de criar DSLs, como está falando aqui, de aplicações de inteligência artificial, né? Criar específico para lidar com isso. Então, por exemplo, eu acho que na primeira aula de vocês, lá no começo, em fevereiro, eu mostrei para vocês o Prolog. Lembra do Prolog? Vocês não estavam no Prolog? Yes. Sim. Sim. Então, o Prolog é uma questão específica de inteligência artificial. Trabalha em cima de lógica, né? Mas esse você mostrou na outra matéria, não foi? Não, nessa matéria que eu apresentei, nós tínhamos os paradigmas de programação. Foi no início? Paradigma funcional, paradigma unitário objeto e paradigma lógico. Aí eu mostrei para vocês o Prolog como paradigma lógico. O paradigma lógico do Prolog, então, tem que ter uma máquina de inferência que saiba ler aquela lógica descritiva, né? Mas a partir daquela lógica lida, ele consegue, então, executar as tarefas definidas. Então, isso a gente menciona que é uma DSL. São linguagens de domínio específico. Uma DSL bem famosa que vocês já ouviram falar é a DSL SQL. Não é verdade, pessoal? O SQL é uma linguagem específica. Você só trabalha com SQL para quê? Em cima de banco de dados relacional. E aí vocês terão aí, então, em cima disso, dentro dessa ferramenta específica, existem DSLs de banco de dados, principalmente, que são DSLs gráficas até. Quando a gente trabalha dentro, como exemplo, o MySQL. No MySQL nós temos o Workbench. O Workbench é uma ferramenta, um DSL gráfico. A gente consegue visualizar até, inclusive, as tabelas, manipular as tabelas, trabalhar de forma gráfica com ele, como também em linha de código, né? Mas o SQL em si, vocês não vão usá-lo para fazer uma aplicação se não tiver o banco de dados, né? Então, sozinho ele não faz nada, entre aspas, assim, né? Eu não consigo usá-lo aí como para fazer um aplicativo completo. Ele vai apenas me auxiliar especificamente no banco de dados. Então, eu só uso no banco de dados. Então, isso é uma DSL. Existem, por exemplo, alguns ERPs no mercado, como a da TOTUS. A TOTUS, por exemplo, existe a DVPL. É uma linguagem específica para usar a TOTUS. Eu não sei se essa linguagem eles já abriram para poder criar aplicações externas, mas do que eu saiba, ela é usada especificamente para fazer customizações na aplicação deles. Então, não abriram não, professor. É uma linguagem privada deles mesmo. Então, é uma DSL. Né? Não abriram ainda, então é uma DSL. Então, é uma possibilidade também usar o que vocês têm a ideia de compiladores para criar uma DSL, por exemplo, para customizar a aplicação de vocês. Sei que há necessidade de vocês estarem usando, sei lá, uma ideia própria, né? Fazer pequenas customizações via a DSL de vocês. Então, esse termo DSL se encaixa nessa situação. Então, tudo que necessite de autonomia, flexibilidade, é ideal que tenhamos essa DSL para que nos auxilie. Muito bem. Aqui ele fala das ferramentas de compilação, né? Quando nós criamos lá nosso arquivo jar, é evidente que a ideia gerou ali para a gente um pacotamento de todas as classes que farão parte do projeto. Então, isso faz parte, tem que ter, né? Se a gente está pensando em criar uma aplicação, se eu for criar uma DSL, fica mais simples, né? Eu não tenho que me preocupar com isso. Mas se eu quero um mercado, eu tenho que pensar, então, tá criando um compilador, criar uma IDE, e lógico, a IDE terá que estar preparada para gerar o nosso projeto, né? Criar um build ali, um .jar, incluindo todas as dependências que façam que a nossa aplicação rode na máquina do cliente.
O termo fala máquina do cliente, mas a máquina do cliente pode ser o celular, né? Pode ser o relógio dela, pode ser a TV dela. Então, quando a nossa aplicação está em qualquer dispositivo como esse, ele tem que estar habilitado e com todos os recursos para que funcione de forma independente. Então, a ideia tem que estar preparada para estar fazendo esse pacotamento. Aí esse conceito já amplia um pouco mais a funcionalidade, né, do que estamos trabalhando. Aqui nós temos um site chamado Tailbe. Esse Tailbe, ele mostra aqui a ordem atual das linguagens de programação mais utilizadas no mundo. Não é que seja talvez mais utilizada, mas as mais buscadas, né? Então eles ficam ali observando qual é a frequência de procura, né, dessas linguagens. Olha lá, a linguagem mais buscada é a linguagem C, que eu acho a linguagem C a linguagem mais próxima do hardware, né? Ela é mais, vamos dizer assim, raiz, né? Até os sistemas operacionais geralmente eles são escritos em C. Em C, a manipulação do hardware você parece que você está mais próximo, você consegue mexer melhor nessas configurações. Então ela continua lá, ela é a linguagem, continua porque já faz bastante tempo que eu acompanho esse site, ele está em primeiro lugar em utilização. O Python, que acabou tomando o segundo lugar do Java, em sendo os mais procurados, né? E nós temos depois, em quarto lugar, o C++, nós temos o C Sharp da Microsoft, Visual Basic, o JavaScript em sétimo, o Assembler, olha lá, o Assembler está em oitavo lugar, atualmente subiu, né? Temos o PHP, o SQL mesmo sendo um DSL está aqui, Ruby, nós temos o Classic Visual Basic, temos o R, a linguagem R é uma linguagem específica para estatística, para quem quer mexer talvez com ciência de dados, né? Também interessante. O MATLAB é um software para simulação de engenharia, tem toolbox bem interessantes para vocês trabalharem também com inteligência artificial. Temos o Go, temos o Delphi, Swift. Swift é o interessante que o Swift eu acho que é o que é o Android da Apple. É o Android da Apple, mas faltou o Xcode, mas tudo bem. Aí nós temos aqui o Perl, Fortran. É que o Xcode ele foi substituído pelo Swift. Ah, então é isso. Na verdade, o Xcode não é a IDE? Ah, não, perdão. Xcode, perdão. Xcode é a IDE. Na verdade, era o Objective-C. Isso. Esse mesmo. É Objective-C, isso. Então, nós temos o Fortran. Então, aqui nós temos as 20 linguagens. E esse print aqui atual, né, de maio de 2021, mostrando as 20 linguagens aí mais faladas e procuradas no mundo. Então, acho que vocês aí já viram a maioria delas, né? PHP mesmo, o pessoal falando pouco dele, ainda continua em nono lugar no mundo, né? Mais utilizado. A 11ª aí é a melhor que tem. Ah, é? Trabalha com ela? A quinta aí, pô. A quinta é melhor. A quinta, né? C Sharp. E eu tô aprendendo a segunda, porque inclusive uma coisa que eu quero depois debater com você, o Ivo, no final, que é sobre Big Data, é o Python. Mas vou deixar pro final, depois da aula. Então nós temos aqui nesse contexto, eu acho que o Angular é uma que está... O Angular é uma linguagem, né? Acho que ele é um framework, né? Não é? Framework. Isso que eu ia falar também. É um framework, né? Uhum. Só o Dart, essa é a linguagem. O Dart é uma linguagem. Ele acho que ainda vai demorar um pouquinho para ele aparecer aí na listagem. Mas ele vai chegar lá. É uma linguagem jovem ainda, né? Então, vai chegar. E o MATLAB, na realidade, ele está aí, mas o MATLAB eu não vejo como uma linguagem. O MATLAB é um simulador, é uma ferramenta muito poderosa para engenheiros, né, para simulação. Só que interna ela roda o Python, né? Mas está aí também, não sei. Não sei o que aconteceu com ele, mas está aí. Vamos lá entender. Mas tudo bem, eu acho que linguagem mesmo, de fazer do início ao fim aí. Acho que o PHP também é uma linguagem específica para a internet, né? Então, eu também acho que porque o MATLAB, ele na verdade não usa o Python diretamente, digamos assim, entendeu?
Acho que por isso que talvez esteja aí. Por causa disso. Pela lógica, eu acho que teria o Visual Code. Deveria estar aí também, né? Tipo... Visual Code. Quase que não sai o nome, cara. Aí vocês podem, depois, vocês poderão aí olhar nesse Table, e olhar aí mais, aí tem mais listagem lá, tem até existe um acompanhamento da utilização, né? Do período acho que desde da linguagem sendo monitoradas, acho que final da década de 90 até atualmente, como é que está sendo a procura, né? Se está diminuindo, sobe, a oscilação que ocorre, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, isso aí é um mecanismo de visualização. E aqui, nessa próxima slide, nós temos só que isso aqui é um dado de julho de 2018. Tinha até que recompilar isso aqui para saber corretamente como está atualmente, né? Mas aqui, qual é a ideia? Como é que está a divisão das linguagens? Essa 34% híbrido é as que usam a questão do código intermediário. Ele gera apenas o código intermediário como método, para depois, pelo código intermediário gerado, aí a partir dele gerar o código-alvo. Então, dessas daí que estão, em 2018 o Java era o primeirão, lá estava com 16%, o Python estava bem abaixo, lá com 6%, o VB.NET, C Sharp, JavaScript. Aí nós temos os clássicos, que é a linguagem C e C++. O clássico é aquele que vai gerar o executável, tá? Aí não gera código intermediário como o Java, como o Python, ele já era já o executável mesmo. Isso aí é o C e o C++. Nós temos os interpretados, o PHP interpretado, se fosse o JSP seria interpretado também, né? Por um container web. E ali nós temos as 91 linguagens, 39%. Dessas 91 linguagens, tem linguagens também que geram executáveis, né? São clássicas. Também, eu acredito que, eu não sei se tem híbridas, mas clássicas eu sei que teriam ali, desses 39%. Então, eu gostaria de fazer uma contribuição também aqui, que eu acessei o site, né, que você está lá. Ótimo. Daí. E aí eu vi justamente o Objective-C, ele está na 21ª posição. Né, 21ª. É que o print cortou ele certinho, então. Cortou. Né? E o Dart, ele faz parte, sim, ele está na 27ª posição. Ótimo. Já interessante. Poxa, se eu soubesse desse site antes, eu tinha colocado no TCC. Outra coisa que você aprendeu, ainda tá tempo, né? Ou já entregou a versão final? Não, eu já tô. Amanhã eu já fiz a parte da entrega do 3, eu já vou colocar amanhã o PDF. Então tá, entendi. Ficar para a próxima, mas. É perfeito. Então, esse é um site que vocês podem estar olhando aí, até para que vocês queiram conversar sobre tendência de escolha de linguagem. Pode estar olhando aí, caso queiram opinar sobre o que está sendo mais utilizado atualmente, né? Ainda temos consistência aí, bastante fôlego com a linguagem C. O Python está também bem, né? A Java sempre esteve. Essas clássicas, as que estão sempre ali, né? E agora essas novas que estão ganhando no mercado aí. O que foi criado. Tem a Kotlin também. A Kotlin apareceu aí, Tasso, você conseguiu ver? Kotlin? O Kotlin aparece, ele aparece na 35ª posição. Aí também foi uma recente, que era para ter crescido um pouquinho mais, mas também ela é nova, né? Ela está sendo readaptada, né? Vamos dizer assim. Essa readaptada não, as pessoas adaptando a ela ou se identificando. Muito bem. Essa parte, então, do gerenciamento, acho que já comentamos aqui. A ideia de estar criando, então, um compilador, tem que se pensar hoje em dia, ela está falando de compiladores monolíticos, né? Ou seja, o compilador bruto ali só, ele é difícil hoje em dia ele ter aceitação, né? A ideia é que ele tenha que vir com uma ideia forte, com um outro software de gerenciamento de pacotes forte também, né? Que consiga aí trazer esse gerenciamento de versões de pacotes que serão usados na aplicação. E talvez a ideia também, se for o caso, é estar desenvolvendo uma DSL específica para estar atingindo exatamente a um contexto. Talvez esse seria uma utilização melhor no momento, né? Trabalhar em cima do contexto de uma área específica.
E fala-se também que a tendência são compiladores híbridos, então compiladores que gerem código intermediários. Esses seriam os que têm maior aderência ao mercado, que estejam trabalhando em cima desse contexto de gerar código intermediário. Mas é uma situação que tem que ser observada, né? Caso queiram entrar num projeto desse. Eu acredito que o mais simples atualmente é tentar trabalhar em cima de uma DSL. Inclusive, eu acho que o Python em si, ele é uma linguagem evidente completa. Mas essa parte de trabalhar de forma funcional, ele delimita, né? Então, você criar funções específicas facilita e delimita a utilização da linguagem. Então, ou seja, faz com que as pessoas queiram utilizá-las, porque ela trará algumas bibliotecas a mais, alguns recursos que facilitarão o seu uso, né? Essa é a ideia. Muito bem. A outra situação também que pode se utilizar, né, do que a gente trabalhou aqui, na parte das expressões regulares. Muitas vezes, nós não utilizamos as expressões regulares na nossa aplicação, mas elas podem ser utilizadas, tá? Então, em alguns momentos, uma solução mais clássica do código poderia envolver a utilização de expressões regulares para interpretação de trechos de código, né? Por exemplo, está buscando uma palavra, você pode usar concatenações. Linguagem regular. Muitas vezes, quem já usou bastante linguagem regular, as pessoas que utilizam Unix e o Linux têm essa questão de usar mais, podendo usar expressões regulares para buscas, né? Então, ali ele tem alguns recursos para que possam ser utilizados para buscas. Professor, essas expressões regulares é o regex? Regex, isso, né? É isso, né? Ah, beleza. Ok. Os regex. Você pode usá-los aí também, como você já sabe a abrangência deles, então, em tipo de buscas, é possível utilizar esse conceito, essas expressões regulares, regex, internas na aplicação de vocês. Então, ao invés de ficar... basicamente é o seguinte, quando se trabalha com software que receba cadastros, um grande volume de cadastros, a Maria tem que... A aplicação pode interpretar uma Maria com 2 R, uma Maria sem o I, fica Mara... Não, Mara até que existe o nome, mas algumas foneticamente a pessoa interpreta, escreve de uma forma, escutando de outra. O que é foneticamente? O leite, por exemplo, né? A pessoa vai lá e escreve leite, né? Mas a aplicação, como está lá já prevendo que pode aparecer um leite, ele vai lá e corrige e coloca leite, né? Então, faz uma variação, o regex, para que interprete que poderá receber foneticamente uma palavra, porque a pessoa escuta naquela forma, ela escreve, mas aquela palavra está errada, então ela vai fazer uma correção. Isso principalmente para nomes, né? Esses cadastros de softwares e que usam, por exemplo, bancos de dados públicos, né? Em que a pessoa vai entrar com informações do nome, ele tem que ter essa questão fonética, né? Ou seja, a palavra ela poderá ser similar a outra, porque a pessoa foneticamente escuta de uma forma e escreve, só que não é assim, não deve ser daquela forma, está errada, entre outras. Então, o uso de regex também, vocês podem estar pensando em colocar na aplicação de vocês as expressões regulares para automatizar o processo de busca de palavras sinônimas, né? Que se estejam ali, talvez faltando uma letra a mais, mas que foneticamente, até pela pronúncia, remeta a palavra correta depois. Eu uso isso lá para fazer validação de e-mail, né? Que você espera ali um conjunto de caracteres, aí depois dele um arroba, né? E depois disso mais um conjunto de caracteres e um ponto, mais um conjunto, né? Pelo menos esse a gente, ele espera isso. Se não tiver esse formato, ele avisa, né, a pessoa que está fazendo o cadastro de que está incorreto. Está faltando alguma coisa, exatamente. Para validação de e-mail, né? Até URLs podem ser utilizadas para isso. Uhum. Então, isso realmente o regex auxilia nessa fase dessas verificações. Então, isso também é uma questão que vocês poderão estar utilizando interna ao projeto, a aplicação de vocês. Certo, pessoal? Então, isso aqui encerra nosso conteúdo. Ficam aí o calendário aproximado das provas de vocês. Então, eu coloquei dia 31 porque esse é o dia que vocês
teriam que fazer a prova, né? Mas vocês ficará disponível desde sexta-feira agora, já vai estar disponível para vocês. Só vou confirmar aqui o calendário, mas é só para a gente ver essa parte da segunda chamada. Mas acho que todos fizeram a prova do primeiro bimestre. Vamos fazer essa outra aqui, também não vamos precisar de segunda chamada. Tassis. Opa, passa seu contato aí. Ah, sim. Escreve lá no Notepad, para não errar. Manda lá. Verdade, é melhor. Peraí. Vou colocar embaixo do forward do contatos. Apareceu? Apareceu. Beleza. Então é esse, pessoal, nosso calendário. Aí eu vou agora... Então esse é o calendário que a gente tem aí para semana que vem, então, a dia da prova de vocês. Vocês têm uma semana, né? Para fazê-la. A segunda chamada 14 ou 15, ou talvez os 2 dias até. E o exame 17 ou 18, também os 2 dias. Isso referente à nossa disciplina. É evidente que nesse meio tempo você também terá uma apresentação de TCC, quem já entregou aí vai precisar apresentar. Quando? O TCC, quando vocês vão apresentar? Já tem uma data? Quem vai apresentar? Então, parece que é dia 7. Ah, dia 7. Exato, ótimo. Então já tem uma possibilidade de apresentação. E é isso, pessoal. Agora eu queria ver também a questão da atividade de vocês. Como é que ficou a atividade? O que nós havíamos combinado? Vocês estarem mostrando o projeto, né? Como é que ficou essa situação aí? Da atividade? Eu realmente não lembro. Eu confesso que assim, a última aula eu só participei até a metade e eu também, como eu estava falando, o senhor aí estava respondendo a questão do TCC. Vocês lembram da questão daquela calculadora, daquele compilador para vocês fazerem? Lembram? Vocês deveriam terminá-lo? Acho que lembrar, a gente até lembra, professor, mas não lembro se salvamos o projeto. Ver. Que sobre, então, a calculadora, eu acho que eu passei um código para vocês, não passei? Lexo? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui também. Vamos ver que dia que foi passado isso para vocês, só para... Ah, professor, lembrei. Era para fazer, acho que é multiplicação e divisão, eu acho que o senhor tinha mostrado a soma e era para fazer divisão e multiplicação. Ah, então, eu acho que eu tinha deixado o código para vocês lá no Notepad. Uhum. Lembrei aqui, mas, professor, vou desapontar o senhor. Eu não fiz, não. Eu tenho aqui o TXT, né? Aquele ponto PRG, mas eu acabei não fazendo mesmo, não, professor. Não, né? Mas eu passei o que para vocês? Eu passei o código já também? Não, o código não. O código o senhor falou pra gente fazer. Que era pra gente procurar como que a gente ia fazer a multiplicação, a divisão.
Acho que tinha até a calculadora, né? Isso. Pera aí, mas eu acho que eu passei um arquivo para vocês. Eu vou passar de novo, então. Ivo. Oi. Não. Não, só quero comentar com você sobre o Python, algumas coisinhas, mas eu vou deixar mais um pouquinho pra frente. Só um momentinho. Tem que achar, porque eu passei para vocês essa atividade, mas passei o arquivo para vocês da atividade. Achei ele aqui, ó. Vou passar de novo para vocês, ó. Vou até abrir aqui para vocês olharem, para relembrá-los aí. Eu passei essa atividade aqui, aí eu queria que vocês me enviassem ela. Essa aqui, ó. Temos aqui uma questão, múltipla escolha, uma questão múltipla escolha também, 3 múltipla escolha, 4 também múltipla escolha. Essa sigla aqui não precisa fazer, porque não vai dar tempo. Mas aqui, na questão 6, era possível, porque tinha um código aqui. Tá vendo o código? Uhum. Sim. Tem um código aqui do léxico e tem um código também do sintático PodCup. É só vocês digitarem isso aqui. E lógico, organizar o projeto de vocês com o GeraLexer, né? O gerador do Pacer. Isso aqui, vocês lembram que vocês receberam essa atividade aqui, né? Faz muito tempo, não lembro mais. Deixa eu ver que dia que foi para vocês. Foi no dia 3 de maio. Eu peguei aqui a unidade 3 nos meus downloads e tem só de IA. Ah, então foi no dia 3 de maio que foi enviado isso para vocês. Deixa eu ver, 3 de maio, que dia caiu? 3 de maio, uma segunda-feira. A primeira segunda-feira do mês de maio foi enviado para vocês. Vocês já entregaram o TCC, né? Já a parte 3, só tá faltando PDF, não tem? Sim, eu já entreguei toda já. Fazer uns mini ajustes, mas eu vou enviar. Uma pergunta, a gente manda o PDF, aí, tipo, porque tem aquela questão de, se você manda com antecedência, né, volta, mas é o final, então acho que não... Eu mandei PDF, em PDF, você só coloca em PDF o arquivo, né? Coloca os nomes dos professores lá, né, que vai ser o da banca lá. Ah, entendi, do TCC. Isso. Ah, tá, não, sim, já é o final, né? É o final já. Já foi tudo aprovado, agora é só enviar isso aí para fazer a apresentação. Mas vou fazer o seguinte, pessoal, então eu precisava que vocês respondessem essas questões múltipla escolha, são 4 apenas, e digitassem esse código. O código já está pronto, eu só quero que vocês organizem o projeto de vocês com esses 2 códigos aqui, com o léxico.flex e o sintático PodCup. E aquelas outras, você sabe que, como nós fizemos um projeto, vocês vão reaproveitar tudo que está no projeto de vocês, referente ao compilador, que vocês vão ter que aproveitar o gerador de Lexer, né? O analisador, também o arquivo BET, para vocês executarem o CUP, ele gerar o analisador sintático. Então, vão ter que usar aquele projeto que nós fizemos na aula 10. Para terminar essa calculadora. Último esforço. Sim, senhor. Beleza, professor. Então, o senhor vai encaminhar no e-mail? Vou encaminhar agora aqui, junto com essa gravação de hoje. Tá. E aí se preparem para, a partir de sexta-feira, caso vocês queiram já fazer a prova. Só que esse daí eu queria que vocês me retornassem. Até sexta-feira, se eu tenho que me retornar. Até dia 28. Tranquilo, professor. Pegar quarta-feira para fazer ele, que não tem aula. Então tá, joia. Quarta-feira não tem aula? Não, pra gente não. Pra nossa turma não tem aula quarta-feira. Que bom. Mas você tem aula virtual, né? Isso. Sim. Então tá, joia, pessoal. Vou parar a gravação aqui, então já estamos combinados.
Dia 28 vocês enviaram essa atividade. E aí vocês também estarão se preparando aí para fazer a prova. Vai estar disponível no AVA, na unidade 1. Logo abaixo do link que estava Prova Oficial 1, vai estar o link Prova Oficial 2, tá? Assim que vocês começarem a prova, vocês terão ali 3 horas para fazer a prova. Mas ficará disponível a semana aí para que vocês façam. Beleza, então. Boa noite para vocês, professor. Então tá, João. Falou, a gravação aqui. Falou. Professor. Pode falar agora.